Fala pessoal, tudo bem? Galera, muitas pessoas já passaram na consulta do IMESC para finalizar essa segunda etapa do pedido de isenção do IPVA, enquanto outras pessoas ainda vão passar. E o bacana é que essas pessoas que passaram, muitas delas, elas me deram um feedback lá no Instagram falando: ó, Danilo, o procedimento foi assim, eu levei esses documentos, o médico me explicou isso daqui, ele mostrou o sistema, como é que é. Então eu vou compartilhar com vocês essa experiência de algumas pessoas que já foram e aproveitar também para responder algumas dúvidas, né? Porque teve uma mudança recente envolvendo o prazo, envolvendo a suspensão do IPVA também, que é um comunicado bem simples, mas eu vou repassar aqui para vocês e responder algumas perguntas, né? Porque depois que a gente passar lá na consulta do IMESC, como é que vai ficar isso, né? Como que a gente procede depois para conseguir de fato saber se a pessoa vai ser isenta ou não? Então eu separei algumas perguntas aqui, basicamente 5, e vou responder todas elas nesse vídeo para vocês, beleza? Então, as perguntas que eu separei e foram dúvidas de vocês mesmos, né? São essas daqui, pessoal. A primeira é bem simples: a consulta é paga ou é grátis? Vou falar aqui para vocês como é que funciona. Quais documentos levar na hora da consulta? Em quanto tempo sai a resposta do pedido de isenção? Onde consultar o resultado depois que você finalizar a segunda etapa? E como fica a cobrança do IPVA se, por exemplo, virar o ano, virar para 2023? Como é que vai ficar? Você vai ser cobrado, não vai? Então essas são algumas dúvidas que a gente já vai conseguir ter a resposta neste vídeo aqui, beleza? Indo para a primeira, né? A consulta é paga ou é grátis? Galera, por mais que quando você faça o agendamento lá no site do IMESC, você indo até uma clínica, ela seja particular, não significa que a consulta é paga, tá? Não significa que você precisa fazer algum pagamento. A clínica pode ser particular, mas a consulta não, porque o IMESC ele fez uma parceria com diversos estabelecimentos, né, diversas clínicas ali, para que elas pudessem atender as pessoas nessa segunda etapa do IPVA. Então, não tem problema o hospital, a clínica, o lugar ali ser particular. Quem for fazer o procedimento de pedido de isenção do IPVA, dessa parte do laudo médico, a consulta não é paga, ela é custeada pelo Estado. Então presta atenção aí, né? Se te cobrarem alguma coisa, se você já pagou, tem que tomar cuidado, porque não é uma consulta paga, nem laudo médico é pago. Tem lugar falando que, ah não, o laudo é pago sim. Não, galera, esse pedido ele nunca teve custo, então não é agora que vai ter custo, né? Pedido de isenção do IPVA é um pedido que a gente faz gratuitamente, online, através do sistema. E esse procedimento aqui ele não é diferente. A gente agenda pelo sistema, vai na consulta, o médico vai te atender lá e ele vai finalizar para você, tá? É quase um benefício fiscal mesmo, né, para as pessoas com deficiência. Então você não tem que pagar por isso, ok? Mesmo sendo particular. Valeu? A segunda pergunta é: quais documentos levar? Essa aqui é importante, porque você vai passar na consulta lá e você vai chegar de mãos vazias? Não. É legal você chegar com alguns documentos. Os dois importantes assim que você pode levar, não necessariamente é obrigatório, mas é bom, é algo que vai ajudar você, vai facilitar o trabalho do médico, vai facilitar a tua vida. Por quê? Porque você vai ter mais comprovações de que você de fato tem uma deficiência. Você pode levar, por exemplo, exame médico da tua deficiência. Exame é uma coisa permanente, né? Uma vez que você faz ali, ele já comprova o que você tem. Você pode levar laudos médicos anteriores, se você tiver. Se tiver algum laudo que você, por exemplo, pediu CNH, você pediu uma isenção de IPI, ou às vezes pediu até o próprio IPVA anteriormente, ficou ali uma cópia desse laudo, pode levar, não tem problema. Isso vai ajudar o trabalho na consulta, tá? Não é obrigatório, mas se você puder levar, é bacana, tá? Você vai ter muito mais chance ali de fazer uma consulta melhor, mais completa e ser aprovado na hora deles analisarem teu pedido, tá bom?
Então, essa parte de documento é basicamente esses dois, os mais importantes que eu vejo assim. O restante é documento administrativo, tem no CIVEI, tem no IMESC, então eles vão ter acesso lá. Não precisa ficar duplicando, beleza? Pergunta número 3. Em quanto tempo sai a resposta depois que você vai lá na consulta? Essa pergunta é interessante por quê? Porque o prazo padrão para um pedido de isenção do IPVA aqui em São Paulo, quando o PCD faz, ele gira em torno de 58 dias úteis. Esse é o prazo médio que a Secretaria da Fazenda coloca, né, como informação. Às vezes sai antes, às vezes sai um pouquinho depois. Só que aqui a gente está falando de uma segunda etapa de pedido de isenção, né? Então você já fez a primeira, já tem cadastro, já tem documento enviado, só está falando da parte do laudo. Será que vai demorar tudo isso? Eu acredito que não, né? Eu não consegui encontrar uma fonte, um lugar com uma resposta exata, né? Mas eu acredito que não vai demorar tudo isso. Por quê? Porque tem prazo, né, para você agendar, tem prazo aí para a gente ficar com o IPVA suspenso, né, com a cobrança congelada. Então, se demorar muito, o que a Secretaria da Fazenda vai ter que fazer? Ela vai ter que ficar prorrogando um prazo de congelamento do IPVA, não vai poder cobrar você enquanto não sair a resposta. Então pensa se demorar 60 dias. A gente vai esperar janeiro, fevereiro inteiro para só depois sair? Pode ser que aconteça, pode ser que ela realmente demore, né? E aí a Cefaz mantém a sua cobrança de IPVA congelada enquanto você não tiver a resposta, ok? Mas como é apenas uma segunda etapa, eu acredito que sai em menos tempo. Inclusive é a resposta da próxima pergunta aqui, né, que eu vou falar para vocês onde consultar o resultado. Então, em quanto tempo sai a resposta? Pode considerar os 58 dias? Pode, vai, né? Apesar de que, novamente, eu acho que sai antes. Ok? E é por isso que aonde que a gente vai consultar o resultado para saber se você foi deferido ou não, né? Se você foi aprovado ou não. No próprio sistema CIVEI. Porque lá no CIVEI, o teu status está em aguardando análise fiscal, né? Porque você deu início no pedido. No IMESC você só agendou para ir fazer o laudo lá. Então, esse status de aguardando análise fiscal, ele vai ter uma mudança. Ele vai mudar para deferido ou indeferido. Então, o que você faz depois que você passou? Fica acompanhando no CIVEI para ver quando que ele vai mudar. E quando ele mudar, você vai ter uma resposta definitiva, ok? Até porque quando você vai lá na consulta do IMESC, não é um laudo impresso, né? Não é um documento que você imprime, que você leva, que você pega e traz para casa. Não, ele é eletrônico. É o médico que vai preencher e vai enviar. Então é um procedimento automático. Depois disso, você só vai conseguir ficar acompanhando via sistema mesmo, quando que teu status vai mudar, tá? E aí tem um recado importante, né, que tem a ver com um comunicado que o IMESC fez há uns dias atrás. Enquanto não sair a resposta, ok, das pessoas que, por exemplo, estão com status suspenso, as pessoas que estão com a cobrança congelada, enquanto elas não tiverem uma mudança de status, uma resposta exata, né, do pedido que ela está fazendo, o IPVA dela permanece congelado, tá? Ela não vai ser cobrada, ok? Porque ela está fazendo ainda um pedido, não foi finalizado. Só depois que for finalizado que ela vai saber se vai pagar ou não, tá bom? Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com esse comunicado, né? A suspensão do IPVA feita pelo IMESC. É basicamente falando isso, olha, a gente prorrogou o prazo para você agendar até o dia 30/12, ok? Então quem quiser agendar, continua aí tentando agendar. E até o dia 30 é a data máxima para você fazer o agendamento. As datas para você passar na consulta são as que estão no sistema, então tem muita gente que vai passar em janeiro, vai passar em dezembro, vai passar em janeiro, é conforme a disponibilidade, ok? E a cobrança vai ficar suspensa lá até você ter a resposta exata, tá? E só colocando um parênteses aqui, uma observação, que se as pessoas ainda não conseguirem encontrar vagas suficientes, né, ou seja, as vagas esgotarem até o dia 30, é bem possível que o IMESC vai abrir mais agenda, mais vagas, né? E vai continuar prorrogando até que todo mundo consiga passar. Eu não sei se eles têm um número exato de quantas pessoas com deficiência estão fazendo a solicitação, né? Para eles entenderem quantas vagas eles precisam abrir, né? Se tiver lá 15 mil pessoas, eles vão ter que ter 15 mil vagas. Só que dessas 15 mil, quantas já passaram, né? 5, 10, 12, 8, né? Eles têm que ficar calculando isso daí para chegar no máximo e aí falar, olha, beleza, agora acabou. Né? Então, vamos acompanhando isso daí,
porque eu acredito que se não der conta, vai ter que abrir, logicamente, mais agenda, tá bom? Aqui a quinta pergunta, né, a última, como fica o IPVA se virar o ano? Foi o que eu acabei de falar, né? Mesmo que vire o ano, se você estiver dentro de um processo de pedido de isenção, né? Você tiver feito o agendamento, você tiver que ir na consulta, ou você já foi e está tendo a resposta ainda, enquanto não sair o IPVA mesmo do ano que vem, ele vai ficar congelado, ele vai ficar suspenso ali para você. Por quê? Porque é preciso que você tenha a resposta definitiva, tá? Quem, por exemplo, não está no processo de solicitação, quem não pediu, quem não agendou, aí a história é diferente, né? Porque você não deu início. Aí, se virar o ano e você tiver com um automóvel, por exemplo, vai gerar cobrança. E aí você vai perder a isenção do ano que vem, tá? Por quê? Porque você não agendou dentro do prazo, você não estava dentro de um processo de pedido de isenção, você deixou para fazer depois do prazo. Aí complica a tua vida. Ok? Então, quem está com automóvel agora e não agendou e quer agendar, quer ainda tentar garantir a isenção para o ano que vem, tem que fazer até o dia 30/12. Né? E aí tem muita gente que está falando de erro ainda no sistema, né? Se tiver aparecendo erro, galera, é aquele negócio, printa a tela, manda um e-mail para a ouvidoria, para comprovar que você tentou e não conseguiu porque estava dando erro. E provavelmente esse erro é porque já esgotou vaga. O sistema fica mostrando que tem vaga. Aí quando você clica lá, ele dá erro. Por quê? Porque aquela vaga já não tem mais, só que o sistema não atualizou. Então você vai tentar finalizar e ele gera um erro, tá? Tanto que você pode tentar fazer de um outro navegador, né? Você tá no Chrome, faz no Edge, faz no Mozilla, limpa o histórico, limpa a parte de cookies, né, do navegador, dá um reset aí no histórico e tenta fazer de novo, porque às vezes ele atualiza lá, tá? Aí você vai perceber que nem tem a vaga mais. Então, se o seu problema de agendamento for por causa de erro, não esqueça de printar, não esqueça de comunicar eles lá por e-mail, tá? Para eles saberem que você não conseguiu porque não tinha vaga mesmo. Tá bom? E só finalizando aqui, quando você estiver lá na consulta, você vai perceber que o médico vai fazer tudo online, tudo eletrônico. Ele vai perguntar ali, vai colocar no sistema, né? Vai marcando ali as opções para você. Teve gente que tirou foto da tela, né? Tirou foto assim de que foi enviado realmente o pedido, né? Para a pessoa falar, ó, realmente, passei aqui na consulta do IMESC, tá tudo normal, né? Porque você tem um protocolo de que você agendou, mas você não tem um protocolo de que você foi na consulta, né? Meio ruim essa organização, né? Então teve gente que tirou foto, né? Falou pro médico, ó, como é que eu vou comprovar que eu passei na consulta ou não? Mas fica lá salvo no computador dele, né? Você pode pedir para olhar, veja lá certinho, tá? Para você ir se organizando aí, beleza? Então, de uma certa forma, é isso. Dúvidas, deixem aqui nos comentários para nós e até o próximo vídeo aí.